Fala galera, mais um vídeo do nosso canal, tamo junto Mengão. Quem é Santiago Castro? Um novo nome para ser o substituto de Pedro. O Flamengo se prepara para o jogo de amanhã contra o Cruzeiro e o Flamengo é o maior campeão do Brasil no século XXI. Vamos falar tudo isso agora de uma forma rápida e direta. Já deixa aquele like e se inscreva se você não é inscrito. Quem é Santiago Castro? Ele mesmo, o nome especulado que o Felipe Luiz rejeitou para que o Flamengo trouxesse para ser substituto do Pedro. Santiago Castro tem 21 anos, pensando em rejuvenescer aí o elenco, o Flamengo tem um dos elencos mais velhos aí do Brasil, pensando em baixar aí a faixa etária um pouco, né. O garoto tem 21 anos, 1,79 m, né, argentino, revelado ali nas categorias de base do Vélez e hoje joga no Bolonha da Itália. Na sua carreira, ele tem 159 jogos, 31 gols e 14 assistências. Ou seja, a cada 3 jogos, ele participa diretamente de um gol, ou fazendo ou dando passe. Nesses 159 jogos, ele tomou 25 cartões amarelos e nenhum vermelho. Um atacantezinho que lembra o Gabigol, né? Toma cartão amarelo todo jogo quase. Mas enfim, seria um substituto para o Pedro, um jogador que é avaliado hoje pelo Transfermarkt de 35 milhões de euros. Lembrando que o Caio Jorge foi feita a pedida de 50, né, o Flamengo queria pagar 30, então seria próximo aí do valor que o Flamengo queria pagar no Caio Jorge, né, e eu acredito que o Flamengo é muito mais vitrine do que o Bolonha, fora que o cara voltaria mais próximo aí da sua família, quem sabe, né, e é o nome especulado. Não sei se o Léo Jardim vai vetar o nome ou se ele vai aceitar o nome para que o Flamengo comece a mover os papéis ali para poder tentar a contratação desse jogador. Lembrando que essa informação desse jogador Santiago Castro, quem trouxe foi o Bruno Andrade, a gente vai ver o que ele vai falar agora. Essa liberdade, colocar alguns nomes em cima da mesa agora e o Flamengo optar por um plano B enquanto espera o plano A no meio do ano, porque o Jardim é esse tipo de treinador, gosta de receber mais informações do departamento de scout em relação ao mercado. O mercado está aberto no Brasil ainda por questão dos estaduais, a janela internacional não. Então, se mesmo que o Flamengo venha contratar agora um plano B, alguém para ser uma sombra rápida do Pedro, aí vai a informação que eu quero partilhar agora. No começo do ano, enquanto o Felipe Luiz batia muito na tecla do Caio Jorge, porque conhecia, inclusive procurou o Caio Jorge para tentar avançar nas negociações, mas o Cruzeiro foi brecando, colocaram na mesa do Felipe Luiz um nome que não é sonante, não é de peso, mas era um nome forte e que também custaria basicamente os mesmos valores do Caio Jorge, na casa dos 30 milhões de euros. E esse nome não foi para frente porque o Felipe Luiz, e dá para entender, são conceitos de trabalhar diferente, queria porque queria o Caio Jorge. E que se não fosse o Caio Jorge, ele preferia esperar por um outro jogador no meio do ano. O Felipe Luiz foi embora. Esse jogador é o Santiago Castro, argentino, revelado pelo Vélez Sarsfield, está há 2 temporadas e meia no Bolonha do futebol italiano. Enquanto o Felipe Luiz batia na tecla do Caio Jorge, e repito, dá para compreender, uma outra ala do Flamengo tentava e queria que o nome que fosse para frente como alternativa, ou pelo menos uma negociação em simultâneo, até qual iria para frente, era o Santiago Castro, também na casa dos 30, 30 e poucos milhões de euros. O Felipe Luiz descartou, o Flamengo também automaticamente colocou de lado, o Flamengo insistiu no Caio Jorge, não conseguiu e guardou o dinheiro para o meio do ano. E aí, você acha um bom nome para o Flamengo? Garoto de 21 anos aí, 1,79 m, centroavante. Você acha que os números deles são bons números? Vamos dizer assim, melhor do que o Juninho Xereca, né? Mas enfim, vamos ver o que essa novela vira, né, se de fato o Flamengo contrata ou não o jogador para reforçar o elenco do Flamengo para essa temporada de 2026. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa possível contratação para ser substituto do Pedro. Lembrando que Léo Jardim não vai querer improvisar ninguém no ataque de centroavante, tendo o Pedro disponível, né? Então, o Flamengo já se prepara aí para o jogo contra o Cruzeiro, que vai ser um jogo chato, né? Um jogo, a gente sabe, a retranca chata do Tite, é um time nojento, esse, aquilo, outro, tal e tal e tal. Mas enfim, o Flamengo deve ir a campo
eh, acredito que com os mesmos jogadores que jogaram a final contra o Fluminense, com algumas ressalvas aí daqueles que estão aí, vamos dizer assim, não estão, eh, com um desgaste muito maior, né. Lembrando que o Flamengo teve 5 dias para se preparar para o jogo do Fluminense, então teve o desgaste da final e vamos ver quem ele coloca para jogar. Mas acredito que seja Rossi, Léo Ortiz da Pereira, Varela, Alex Sandro, Eric Pulgar de titular, Paquetá, Arrascaeta, Everton Cebola, Luiz Araújo e Pedro. Acredito que essa seja a escalação do Léo Jardim amanhã, se todos eles estiverem disponíveis. Acredito que seja possível essa escalação, ou alterando alguma coisa aí, colocando o Jorginho também nesse bolo aí, quem sabe no lugar do Paquetá. Vamos ver como vai acontecer. Lembrando que amanhã, às 21h30, Flamengo e Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro, né. Flamengo que está aí em 11º com 4 pontos, com um jogo a menos, né. Então o Flamengo precisa, vencer em casa, jogo no Maracanã. A gente espera que tudo dê certo. O Flamengo se torna o clube mais vitorioso, com mais troféus no Brasil no século XXI, isso mesmo. Tanto no estado do Rio de Janeiro ou no cenário nacional, o Flamengo se tornou o maior campeão, com esse título do Campeonato Carioca. O Flamengo tem aí 14 campeonatos cariocas desde 2001. O Flamengo tem 4 campeonatos brasileiros, empatado com o Corinthians 2005, 11, 15, 17, o Palmeiras 16, 18, 22, 23. O Flamengo foi campeão 9, 19, 20, 25. Temos aí Copa do Brasil, fomos tetracampeão, né, da Copa do Brasil no século XXI, 2006, 13, 22, 24, superando inclusive o maior campeão da Copa do Brasil, que é o Cruzeiro, teve 3 conquistas, né, 2003, 17 e 18. O Flamengo tem 3 Supercopa, o restante dos times que têm a Supercopa, Atlético Mineiro, Palmeiras, São Paulo e Corinthians tem uma. E Libertadores, empatados com o Boca Juniors, o Flamengo tem 3 Libertadores. E o Boca Juniors também tem 3, 2001, 2003, 2007. Flamengo 19, 22, 25. Recopa Sul-Americana, o Flamengo e os demais times brasileiros têm uma. O maior vitorioso foi o Boca Juniors e o River Plate 3 vezes cada um da Recopa Sul-Americana desde 2001. Ou seja, no cenário nacional ou no cenário internacional, desde 2001 para cá, o Flamengo é o time que mais levantou taça, sem choro e nem vela. Detalhe, pra galera que fala assim: "Ah, o Flamengo nasceu em 2019". Toma aí então, receba que é de graça, beleza? Respeita o maior do Brasil, respeitem, apenas isso. Valeu galera, fui.